Mas eu quero falar daquele que alegra o nosso coração quando não há consolo humano, daquele que renova as nossas forças quando as nossas forças vão embora, daquele que quando nós pensamos em desistir, chutar o pau na barraca, entregar tudo, chega do nosso ouvido e fala assim: eu não fiz você um perdedor, eu chamei você para vencer. Não temas, porque eu sou contigo. Aonde você for, eu estarei com você. Eu te seguro pela mão direita e ainda te falo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. A capacidade do Espírito, Moisés não teria forças, não teria mente, não teria capacidade humana para liderar um povo, porque Israel tinha algumas características. No Antigo Testamento o Espírito Santo não vinha sobre todo o povo de Israel, e você sabe disso. Era um privilégio, aquelas pessoas que podiam sentir aquilo que toda a igreja hoje tem o privilégio de sentir. Você é bem-aventurado, crente. Você tem o privilégio que muitos israelitas não tiveram. Você tem o privilégio que muitas pessoas do Antigo Testamento nunca sentiram, porque, ao contrário de hoje, ele vinha somente por alguns momentos, somente sobre algumas pessoas, e depois saía. Mas com a igreja é diferente. Mas eu quero contextualizar essa mensagem dizendo-lhes o seguinte: por que é que o Espírito Santo é tão importante na vida da igreja? Interessante que a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem conduziu Cristo ao deserto. E vale a pena ressaltar aqui uma verdade: tudo, absolutamente tudo o que você viu na Bíblia Cristo fazendo, Ele só fez pela unção do Espírito Santo. Ele mesmo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para levar o Evangelho aos necessitados. Cristo não cumpriu o seu ministério sem que passasse por um período de preparação. 40 dias no jejum, 40 dias meditando na palavra de Deus, 40 dias em oração, 40 dias a sós, 40 dias sendo tentado por Satanás. Período de provação, um período de teste, um período a sós com Deus. Se ele passasse do teste, então ele estaria preparado para cumprir o seu ministério. Você conhece a história. Satanás se apresenta a ele, faz a ele 3 terríveis tentações, e Cristo, pela unção do Espírito Santo, vence todas elas. Então depois ele começa a pregar o Evangelho e a dizer para as pessoas que estavam à sua volta: arrependei-vos e crede no Evangelho. Todas as pessoas que Cristo curou, todos os paralíticos que ele levantou, todos os mortos que foram ressuscitados, foi o Espírito Santo que fez através da pessoa de Jesus. Havia descido sobre eles para que eles pudessem cumprir a ordem que Cristo no final de Mateus havia dado: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Mas como pregar o Evangelho sem poder? Fala para mim, como eu prego o Evangelho sem autoridade? Como eu prego o Evangelho num mundo tão hostil? Como é que eu consigo pregar o Evangelho se eu não estiver revestido de poder? Os discípulos já eram salvos, mas precisavam de uma autoridade sobrenatural para que pudessem colocar em prática aquilo que Deus havia ordenado através de Cristo. Então, para isso que o Espírito Santo desceu, para dar poder, autoridade e virtude à sua igreja. Foi Cristo quem disse que somente um pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fala para mim quem é. Quem? O Espírito Santo. Mais vale um analfabeto cheio do Espírito Santo do que um intelectual vazio. Mais vale uma pessoa que não sabe ler e escrever, mas dominada por ele, do que pessoas que fizeram cursos aos milhares, mas não têm o poder e a autoridade de dizer a um paralítico: levanta e anda. Eu prefiro congregar numa igreja onde as pessoas tenham limitação, mas permitam que o Espírito Santo haja no meio delas, do que congregar no lugar de pessoas soberbas, altivas, que acham que sabem, que têm e que podem. Eu prefiro congregar no lugar de pessoas quebrantadas e humildes, que sabem que quem faz é Deus, quem opera é Deus, quem age é Deus, quem transforma é Deus, e por isso a glória é só a Deus. Quem vai lá no bar convencer o cachaceiro é o Espírito Santo. Quem vai lá no motel, no prostíbulo, quem vai lá na boca de fumo convencer o usuário, não é você e nem sou eu com a minha capacidade, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que através de um panfleto, de uma oração ou de uma mensagem fala ao coração do pecador, e pelo poder dele as lágrimas caem no rosto e o pecador diz: eu preciso me arrepender. Por que
que você acha que Cristo deixou o Espírito Santo, meu irmão? Porque Ele sabia que nós precisamos dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa: ninguém tem capacidade alguma de fazer para Deus coisa alguma se não for através do Espírito Santo. É por isso que nós não podemos ficar nos comparando na igreja. Existem muitas pessoas que têm um complexo de inferioridade porque não tem o dom que o irmão tem. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se Deus não te deu, não fique triste. Use aquilo que Ele já colocou na sua mão. Ele vai cobrar de você aquilo que Ele te deu e não aquilo que Ele não te deu. Certa vez Cristo falou na parábola dos talentos. Aquele rapaz, um recebeu 1, outro 2, outro 5. Os que receberam 5 e 2 multiplicaram. O rapaz tinha recebido só um, e enterrou o talento. E aí quando o Senhor dele chegou: eu quero que você preste contas daquilo que eu te dei. E ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor é um homem severo. Com medo de perder aquilo que é do Senhor, eu enterrei, mas está aqui, eu devolvo assim como o Senhor me deu. Aquele senhor disse para ele: quem foi que te disse que eu queria receber da mesma forma que eu dei? Talvez você ache que o seu dom é desprezível, mas Deus jamais daria um dom sem valor e sem utilidade. Se Ele te deu, ainda que as pessoas não te aplaudam, não precisa do elogio dos homens, você só precisa da aprovação de Deus. Só isso te basta. O problema é que muitas pessoas estão paradas na igreja porque ficam se comparando com A e com B, quando o que Deus te deu é exclusivo seu. Faça aquilo que Ele te deu e ponto final. Nós precisamos remir o nosso tempo, porque os dias em que nós estamos vivendo são dias maus. Ninguém aqui está vivendo no parque de diversões. Nós estamos vivendo num mundo que está cada vez pior e cruel. O mesmo apóstolo, escrevendo a Timóteo, disse que os últimos tempos seriam dias terríveis, porque os homens seriam maus, cruéis, tenebrosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A oportunidade que você não aproveitou já era. Deus pode até te dar outra, mas igual a que Ele te deu, nunca mais você terá. Então seja sábio, aproveite. Aquilo que vier na sua mão, faça com todas as suas forças, como se fosse a última vez que você faria. E Ele ainda diz: não se embriaguem com vinho em que há contenda, mas enchei-vos de quem? Enchei-vos de quem? Olha ele aí de novo. O apóstolo está nos ensinando o segredo da vitória, meus irmãos. Ele diz: se encham, se encham, se encham. E se nós perguntássemos a Paulo: Paulo, por que nós temos que nos encher do Espírito Santo? Paulo poderia dizer para nós: porque sem Ele vocês não podem ir a lugar nenhum. Em Atos, quando os apóstolos foram perseguidos, eles se reuniram e começaram a orar a Deus, pedindo coragem, poder e ousadia. E a Bíblia diz que Deus estremeceu aquele lugar, e o Espírito Santo encheu eles de uma forma tão poderosa, que eles começaram a anunciar a palavra de Deus com ousadia e com autoridade. Você quer ser cheio do Espírito? Volte a orar como você orava antes. Você quer ser cheio do Espírito? Volte a adorar a Deus com aquela velha harpa que você nem sabe mais onde está. Você quer ser cheio do Espírito? Volte a meditar na palavra de Deus. Você quer ser cheio do Espírito? Volte a ter uma vida de jejum. Você quer ser cheio do Espírito? Permita que Ele fale com você aquilo que Ele quer da sua vida.